Dr. Ricardo Ribeiro, e Portugal? Qual é o risco real para Portugal? Ora bem, quando falamos em terremotos? É assim, colocadas as devidas diferenças do ponto de vista da regulamentação urbanística, da sensibilização dos meios operacionais, etc., portanto é necessário dizer que não estamos ao mesmo nível. Mas nós temos um problema grave em Portugal, que é o facto das autoridades portuguesas terem um conceito de falar do risco de forma a desagravá-lo. Ou seja, a população portuguesa tem que saber a verdadeira dimensão do risco, nomeadamente do risco sísmico que nós corremos. Nós temos o Banco de Gorrins, entre outras, que mais tarde ou mais cedo vai dar um sismo superior a este que nós acabámos de ver. Estamos a ver, de 1755. E que, exatamente, isto é uma reprodução do que se passou em 1755, que ainda hoje está entre os 10 sismos maiores de todos os tempos registados e que, portanto, vai acontecer mais ano, mais dia, menos dia, mais mês, menos mês, e que vai depois produzir um tsunami. Qualquer uma das duas situações vão produzir mortes em Portugal, muitas mortes em Portugal. E esta questão não pode ser escamoteada. As pessoas têm que ter o risco credibilizado para poderem defender-se dele próprio, tomar boas práticas, medidas de autoproteção. E esta é a primeira questão que era importante. Estes momentos são importantes por isto, porque permite nós dizermos às pessoas: nós vivemos sob a ameaça de risco sísmico. Ponto. E risco sísmico grave. Ponto final. E depois há coisas que eu não entendo, repare. Andamos a falar dos sistemas de detecção e alerta precoce de tsunami. É completamente inaceitável que Portugal, tendo a costa do Algarve e de Lisboa, e a costa do litoral até Lisboa, exposta ao risco de tsunami, que não tínhamos ainda este sistema de detecção. Andamos há 10 anos a falar nisto. Temos uma boia, algures em testes em Setúbal, mas que a verdade é que isto não sai. E quando houver, se houver, e quando houver, não é se houver, é quando houver um sismo no Banco de Gorrins, nós não temos tempo para ser avisados. E se ocorrer, por exemplo, no dia 7 de agosto, num domingo, bom, vocês imaginam do que é que estamos a falar. São dezenas de milhares de pessoas que podem morrer. E ninguém faz nada sobre isto. Portanto, a Asprocivil várias vezes... A ausência dessas boias é porque, na verdade, as autoridades não acreditam nesse risco real ou porque ninguém fez uma aposta... Não, porque as autoridades acreditam, até porque há até dois documentos, dois planos de emergência, um para o Algarve, um para Lisboa, e o LNEC. Portanto, toda a gente já avisou, aliás, como toda a gente tinha avisado em Katmandu. Portanto, aliás, vimos um prédio que se desconstruiu como se aquilo fosse de barro. Aquilo não devia de levar betão, não tinha nada. Portanto, aqui em Portugal a questão é diferente. Toda a gente sabe que 1755 vai voltar a ocorrer. Toda a gente sabe que a costa portuguesa, Algarve e litoral até Lisboa, está exposta a esta realidade. E, no mínimo, aquilo que nós tínhamos que ter era este sistema de detecção. E, portanto, a Asprocivil já falou com ministros, já falou com os grupos parlamentares, já falou com o secretário de Estado, já alertou para isso. Toda a gente está consciente. Não entendemos porque é que, passado este tempo todo, ainda não está. Depois, já há aqui 3 ou 4 questões, também telegráficas, que importa também abordar. A primeira delas é a credibilização do risco, que foi o início da minha conversa. É necessário que a população seja esclarecida para poder exigir, para poder reivindicar e para poder atuar em medidas de autoproteção. A outra questão tem a ver com o nosso parque urbanístico. É verdade que os novos edifícios, e os edifícios já na década de 60, 70, 80, já têm algumas preocupações desse nível. Mas há edifícios anteriores. O LNEC fala em milhares de edifícios que numa situação destas vão colapsar. Portanto, há de haver zonas de Lisboa que não vão ser muito diferentes destas, com toda a problemática envolvente, a jusante e a montante desta realidade. E, portanto, ninguém faz nada relativamente a esta matéria. Um outro aspecto tem a ver com a questão da operacionalidade dos meios de socorro. O que é que vai acontecer ao Hospital de Santa Maria numa situação destas? O que é que vai acontecer ao Hospital de São José? Que alternativas é que temos para isso? O que é que vai acontecer à mobilidade de Lisboa? Enfim, há uma série de perguntas que me dá a sensação de insegurança clara nesta matéria. E nós temos que refletir, e estes momentos em que acontece aos outros, é o momento ideal
em que os nossos políticos nos ouvem melhor, a população também está atenta, é o momento ideal para fazer esta credibilização. E, por fim, uma coisa tão simples como introduzir a segurança em geral e a proteção civil em especial nos vários ciclos académicos das escolas. Os miúdos têm que aprender, tal e qual como aprendem português, têm que aprender a manter-se seguros, a manter-se a salvo, com boas práticas, com medidas de prevenção. E isto só se faz tendo por base a credibilização do risco e uma cultura de segurança que não existe em Portugal. Não é só na proteção civil, é em tudo, é no trânsito, é na segurança em casa, é na segurança no trabalho. Portanto, nós não temos essa cultura, exatamente porque não introduzimos estes mecanismos. Mas a Autoridade Nacional de Proteção Civil terá planos de contingência, de reação a eventos destes? Sim, mas repare, a eventos destes ninguém tem, quer dizer, planos podem ter, os meios é que não são, porque os meios sobem a pique, a necessidade dos meios sobem a pique e multiplicam-se por 1000. E daí há o princípio da subsidiariedade que nós podemos recorrer a outros países, que é o que está a acontecer. Agora, a verdade é, para este tipo de eventos, aquilo que nós temos que fazer é o trabalho de casa antes. Repara uma coisa, aquela população, e em Lisboa seria a mesma coisa, nós de um segundo para o outro regredimos 150 anos. Não há informática, não há mobilidade, não há eletricidade, não há frigoríficos, não há televisão. Quer dizer, regredimos 150 anos. E a nossa sociedade não sabe viver assim. Portanto, há que tomar medidas antes para mitigar este risco, para amenizar o risco, de forma que quando ele aconteça, vai com certeza ser sempre uma desgraça. Mas será uma desgraça. Deixa-me só, Miguel, só queria mesmo dizer aqui 2 ou 3 pontos, que é este. É tão importante esta credibilização do risco. Eu ainda hoje via estudos de há uma semana atrás que diziam que o risco de voltar um sismo a Katmandu é em regra de 75 anos. E o último tinha sido em 1934. Agora, este conjunto de países altamente sísmicos, estes dados são fundamentais. A população de Tóquio, por exemplo, que é uma zona muito mais sísmica, é 60 vezes menos provável de morrer numa catástrofe destas do que em Katmandu. Porquê? Por causa da falta de credibilização do risco. Mas já agora, doutor, até eu ia desafiar para um elemento importante. Estes países, o Irão, a Turquia, a própria cidade de Katmandu e, em geral, o Nepal, são dos mais vulneráveis ao espaço sísmico. Nada investiram, ou muito pouco investiram, do seu produto interno bruto em prevenção antissísmica. Mas basta ver quanto é que investiram nos últimos 2 anos em prevenção militar, por exemplo. E fica claro a falta de credibilização do risco que tem nesta matéria. Mas, senhores, muito obrigado pela vossa presença aqui em estúdio para falar sobre este problema. Doutor, fica desafiado para voltarmos a este assunto com mais tempo.